Bom dia, amigo do canal Curiosidades Pernambucana. Estamos aqui no Espaço Ciência, em Olinda, Pernambuco. Mais um parque aqui de Pernambuco, em Olinda, um local belíssimo. Uma macaibeira. Espaço Ciência, aqui em Olinda, Pernambuco. Mais um parque belíssimo aqui da cidade de Olinda. Vai explicar quando eu ligar isso aqui, você e vai começar a girar. Como aqui é uma ferramenta, essa energia ela vai entender. Ela tem que entender. Aí essa energia, por conta de entender aí o corpo dos eletrizados, ela vai vir da parte eletrizada até o aterramento. Ela se torna visível por conta de um processo chamado de ionização dos gases aqui, que tem nesse intervalo. Essa ionização é um átomo, ele recebe elétrons, ou ele recebe elétrons. Quando ele voltar para o seu estágio normal, ele vai criar luz para tornar essa energia. Ela já vai manter essa área girando. Dá choque? Se tocar aqui nessa parte da choque, se tocar na terra, não vai abrir para não tomar choque. Aí essa energia vai tornar a fazer uma iluminação do ar. Aí dá para perceber a energia passando dessa parte para lá na frente. Isso, tá certo. Gerador de Montegrau. Esse elástico aqui, ele está gerando atrito na esfera. A esfera ela vai adquirir uma carga negativa. Justamente por ela estar agora segurando essa esfera, a carga negativa vai passar para ela e vai conter na extremidade das pontas do cabelo dela. São a parte mais pontiaguda do corpo dela. Eles ficam se repelindo porque são várias cargas negativas em cabelo dela. Então, a carga negativa tem
já tem tabela. Passar. A eletricidade está atrás do teu cabelo, é a eletricidade que faz essa atração? Os elétricos, né? Interessante, né? Isso. A gente vê a ciência na prática aqui, é isso? Vai levar também uns conceitos que eu falei ali, que é o processo de ionização. Aqui dentro desse globo, a gente tem dois gases em maior concentração, cada três, que é o metano, o argônio o amônio e o nitrogênio. Neônio, argônio e o outro? Nitrogênio. Nitrogênio. Nitrogênio é que dá essa cor. Violeta. Violeta? A gente tem, né, depois na escola, que existem apenas três estados físicos da matéria. Sólido, o líquido e o gasoso. Como a gente pega muito exemplo da água, para falar desses estados da matéria, a gente teria a água como estado líquido. Posso tocar aí? Pode tocar. A gente tem a água como estado sólido e o gelo, né? E o gelo é justamente quando há uma baixa temperatura em relação à água no estado líquido. E as moléculas elas estão com o mesmo movimento. Quando você adiciona temperatura e energia, né, a esse gelo, ela vai se tornando essa água em formato de gelo, ela vai passar para o estado líquido e as moléculas vão estar mais soltas. Se você adicionar mais energia, essas moléculas elas vão passar para o estado gasoso, que é justamente quando as moléculas estão muito mais agitadas. Se a gente adicionar mais energia ao gás, né, ele sofre esse processo de ionização e ele forma um plasma, né, porque aqui é um globo plasmático e aqui seria o quarto estado físico da matéria. É o plasma, onde é que a gente vê o plasma aí nesse experimento? Aqui Dentro, né? aqui está tendo um gás, né, superaquecido, que a gente falou. E o nitrogênio é justamente o que dá essa cor violeta, certo? Ele está recebendo essa carga e justamente por conta de como eu falei ali, a energia tender a ir para o corpo menos eletrizado. Quando a gente bota a mão, a gente meio que atrai esse plasma, porque a energia vai saindo. A gente não toma choque porque a cúpula de vidro, ela não é um bom condutor elétrico, né? De carga elétrica, mas é um bom condutor elétrico. Então, se a gente deixar um tempo aqui, a gente vai começar a sentir a nossa mão esquentar, certo? Então, mas é isso, para a sintonização também aqui dos gases, né? Eles já recebem carga e quando voltam para o seu estado normal, né? Eles emitem essa luz que é justamente o plasma, um gás superaquecido, o plasma científico. Mas a questão foi muito da hora. Tendo aqui dois ímãs, né, se fosse de polos iguais, fazer eles se repelirem. Então é meio que impossível deixar esse. É impossível, na verdade, deixar esse pêndulo no centro, justamente por terem a mesma carga, né? E eles se repeliriam. Se fossem cargas diferentes, estariam se atraindo e poderia deixar no centro. Mas se você tentar botar no centro, não vai conseguir tirar esse. Ah, ele vai ficar sempre em movimento, né? Sim. Depois de tempo ele para. Se mexer e botar ele no centro, ele vai sempre se repelir. Tenta botar ele no centro e botar ele no centro. Vai sempre se repelir. A gente tem uma curiosidade porque em questão ao polo geográfico e o polo magnético da Terra, eles são invertidos, então o polo geográfico é o polo sul magnético e o polo sul geográfico é o polo norte magnético. Aqui seria transformando a energia cinética em energia elétrica e ganharia essa parte aqui. Se eu fizer mais lentamente, se eu girar mais lentamente, a intensidade da luz vai ser mais fraca. Se eu girar mais lentamente, a intensidade vai aumentar.
energia cinética é a energia do movimento. Então, Cinética transformada em energia elétrica. Isso. aí, quando eu faço esse movimento, eu gero energia, que é transformada em energia elétrica e, por sua vez, liga essa parte aqui. O lançamento da argola, esse aqui é mais macaca, né? Que a gente não pode prever o potencial que ela vai ter. Então, às vezes, ela vai meio fraquinha, às vezes, ela vai mais forte. Agora, tá um pouco mais forte. Novamente, a questão dele do sol. Aí tem como prever a capela desse. Eu já tinha ouvido falar, mas eu estava esquecido. Acontece o que nesse experimento? Essa gaiola vai ser pisada. Hum, Ó, liguei. Exatamente, não mudou nada, assim. isso. Essa parte aqui, ó. Coloca aí, por favor. E já é uma colocada pra ele. Se ele tocar na gaiola, você acha que ele não vai chorar? Não, Por quê? porque eu acho que ele está isolado, né? Não sei. É. O potencial dele é o preço da gaiola. Hum, Então, por conta de não haver essa diferença em potencial, não há um choque. O choque é justamente quando há dois potenciais diferentes que geram choque, certo? A gente tem um exemplo que funcionaria como uma gaiola de Faraday no nosso dia a dia, os carros. Então, eles também servem como isolantes, certo? E se por acaso o seu carro você tá, e tá uma noite chuvosa, tá tendo muito raio. O ideal seria de fato ficar dentro do carro, certo? Porque ele isola o interior da energia externa. E se por exemplo também o fio de alta tensão está em cima do seu carro, você não vai tomar choque no interior justamente por agir parecidamente com a gaiola do Faraday. Certo? Aí agora eu vou desligar. Ele vai já sair, certo? experimento da gaiola de Faraday. Né? Já ele sai pulando. Se no caso ele tivesse um carro, né, que caiu no fio de alta tensão Em cima do carro. seria justamente fazendo a menor área possível para que não haja essa diferença de potencial. Eu tenho que sair o mais próximo possível, Se ele tivesse saído normal, levaria, levaria o choque e morreria. ele morreria, né? Por causa da diferença do potencial. A diferença de potencial daria choque no fio para um morrer. É. Aí o ideal seria sair com as pernas juntas e dando um pulinho, ou só com o pé e dando pulos. Aí se afastar bastante do carro. Do local, né? Desse jeito. Interessante. Poder andar do carro. Normalmente. Interessante, viu? Bicicleta também fez a mesma questão ali. Da transformação, né? Da energia cinética, da energia elétrica, a gente vai começar a se ver até que o monitor já para ver. É transformando a energia cinética em energia elétrica também, né? Esse processo. Assim como acontece, por exemplo, nas hidrelétricas, nas questões também da energia eólica, é um movimento que gera energia elétrica. E há um movimento, né, que é acreditado que é energia elétrica. Certo? A gente está sendo fabricada por ele. Esse aqui é o primeiro espelho. Então, uma pergunta, senhor, você acha que tem quantas filas, né, desses LEDs? Muitas, né? Agora só contando, né? Tem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 30. Vem aqui agora. A gente vê que não tem a profundidade necessária para que haja, de fato, essa quantidade de filas, né, de LED. Aí você volta para cá. E esse experimento aqui é chamado de espelho sem fim. Existe um espelho aqui atrás, né? Que ele é refletindo, ele fica refletindo, né? A luz para esse vidro aqui na frente. E
essa luz sendo refletida de um para o outro lado, de um para o outro, de um para o outro, dá essa impressão que é um espelho de fato infinito, bem profundo. Mas na verdade só existe essa primeira. Só a primeira fila. Certo. Aí a gente vai ter a sua olhada aqui, ó, que pode ficar mais próximo da. Pode ficar mais Ah. próximo. Porque a gente vai ter a relação, né, das três cores da luz primária. A gente tem o verde, o vermelho e o azul. Quando a luz ela se refrata, ela gera essas três cores, certo? E é por isso justamente a luz ela se refrata, não sei se você sabe, mas quando ela entra em contato com a atmosfera, ela se refrata e a luz azul que sai, ela tende a ficar mais na parte superficial da atmosfera, o que gera justamente a cor do céu azul. Céu azul. Não tem cor, na verdade, mas justamente por conta da luz azul ficar mais contida na atmosfera por mais tempo, né? Dá essa impressão que o céu é azul, certo? Aí a gente pode ver aqui, né? Algumas interações, as cores. Se a gente juntar essas três cores em um ângulo certo, dá o branco. Se eu tirar o verde, vai gerar esse roxo e o rosa, certo? Com a junção do O azul vermelho. Certo. Isso. Se eu tirar o vermelho, dá outras cores aí de verde e azul. Se eu tirar o azul, Amarelo, dá né? o amarelo, É. laranja, escolhe Quer dizer que as cores, todas elas é baseadas nessas três, né? Três. a luz sim. As cores primárias da escola, Hum. as tintas são outras. Certo. E a gente pode ver esse quadro branco. É. Vou mostrar no celular para não ter, né? Vamos ouvir. Aí a gente percebe que deixa um rastro de luz, certo? É. A luz ela é armazenada. Porque aqui nessa tela, ela foi pintada com uma mistura contendo flúor. O que dá essa propriedade fluorescente. Não é fluorescente, fluorescente. Que armazena essa luz, essa energia, e depois de um tempo ela vai se dissipando. Isso acontece também na natureza, a gente pode observar, por exemplo, nos vagalumes, né? Eles também armazenam a luz emitida pelo sol, né? E depois, na noite, eles liberam uma maneira, mas é finita, né? Não há uma energia infinita, certo? Essa parte é mais essa questão, né? Essa propriedade fluorescente, justamente por conta da mistura com o flúor. Ação da luz. Esse rosto tá vindo de onde? Aqui. Essa parte ela está projetando essa imagem. Assim, que era para só ser de fato aparecer, né, no final. Mas quando a gente passa, né, esse objeto que se assemelha com a régua, a gente pode observar a imagem. Você sabe quem é esse? Einstein. Esse rosto é conhecido. Aqui a gente vai poder observar, se você se abaixar, vai poder ver, né, a formação, né, de um holograma. Existem 4 imagens, né, as luzes que refletidas por elas são direcionadas a essa parte que é refletida por centro e dá essa impressão de que tem um holograma 3D. A gente pode observar a imagem meio que em 3D, né? Como é essa formação dessa... Achei 4 imagens. Cada imagem é refletida para cada partezinha dessa. Certo? E ela chega aqui e depois é refletida para a parte central. Que dá essa impressão de imagem 3D. Ah, entendi. A imagem sendo refletida por centro.
Hum. Agora eu vou ligar a luz. E a gente pode observar que aqui esse quadro, ele tá todo juntado. Sabe? Tipo, tá absorvendo essa luz. Aí tá todo verde. Aqui a gente no sistema solar. Só que ele não tá na melhor representação possível. Porque a volta é enorme, não tem a terra, não tem o sol também. Então a representação é bem falsa. Nós estamos planetas, né? Tipo, Saturno. No mais, essa parte é isso. Parte óptica demonstrada bem interessante, né? É, no mais, essa parte é isso. Espaço Ciência, Olinda, Pernambuco. Valeu, obrigado. Obrigado. Questão hidrográfica, né, do nosso planeta. Isso aqui é o espaço água, né? É o espaço água. A gente tem aqui alguns tipos de peixes também, né? Tem o jabuti, também, que é uma espécie de cágaro, né? A gente também faz aqui algumas viagens com o pessoal, usando o barco fotovoltaico. Esse barco é movido a energia solar. A energia solar, ele bate nas placas fotovoltaicas, né? Aí começa a ser gerado o efeito fotovoltaico na placa. Disso é gerada a energia que passa para o gerador, né? E do gerador a gente tem um motor que a gente bota atrás do barco e começa a fazer passeio com o pessoal. Né? Na época de férias a gente leva as crianças. Mas hoje não, hoje tá. Não, hoje a gente parou um pouco mais vezes. Certo. Mas a gente utiliza ele também para fazer um arrudeio entre a água dessa lagoa verde. Então aqui a gente fala sobre a água, né? Um elemento solúvel, né? Importante para o nosso planeta, deve ser preservado, deve ser observado também como uma espécie de riqueza do nosso planeta. A gente tem aqui também, começando aqui a fórmula da água, né? H2O. Ela é 2 Hidrogênio e oxigênio, né? oxigênio. O oxigênio ele precisa se equilibrar na camada de valência, porque 6 elétrons na camada de valência e o hidrogênio ele tem só 1. Né? Então para ele se equilibrar ele precisa de 8. Se o oxigênio tem 6, ele vai precisar de 2 hidrogênios para ser equilibrado. Então a partir do momento que ele se conecta com o hidrogênio, há um equilíbrio na molécula, né? Do oxigênio, formando o H2O, a molécula da água. A gente vai entrar também. Tem uma parceria com o Japão e o Brasil. Para reflorestar essa área do espaço ciência. Nossa parceria com o Japão e o Brasil, eles reflorestaram mais de 200 árvores aqui no espaço. De água. Aqui embaixo a gente tem um sinalizador, né? A partir do momento que você se aproxima, ele sinaliza e faz essa bomba, ela joga essa água para fazer esse lançamento. Né? Aqui a gente pode falar de física também, sobre o lançamento oblíquo, né? O lançamento que gera um ângulo. A partir do momento que ele sai, ele está gerando aí um ângulo. Eu não sei que grau acho que é de 45 graus. Né? Um movimento horizontal, uma altura máxima, né, até chegar no ponto. E a energia que está lançando essa água é uma bomba. É uma bomba. E a partir do momento que a gente se aproxima, aqui, esse sensor, ele efetua esse disparo da bomba. Né? Aí qual é o objetivo aqui? O objetivo é a gente jogar essa água naquele balde, daí ela vai descendo a partir da energia cinética, né, e vai cair naquele monjolo lá. A partir do momento que aquele monjolo ele encher, ele vai movimentar aquele pilão, ele vai subir e descer. Né? Então a gente mostra aqui que a água ela pode ser usada também como energia. Né? A gente tem a questão também das hidrelétricas, é uma utilização também da água como energia.
se vai dar tempo da gente ver, bora ver. Vai subir lá, tá enchendo lá. Acho que vai dar pra gente ver. Deixa eu dar uma chegadinha lá pra ver. Vamos lá. É usar a força da água como força motriz, né? Usar a força da água, essa força dessa energia, a energia cinética, vai descer e movimentar o motor. Não só ela, mas durante todo o processo, eu gastava 70 litros de água. Para produzir uma maçã gasta 70 litros de água. 70 litros de água nesse processo todinho, do plantio, da lavagem, da seleção dos alimentos, até chegar à nossa mesa. Né? A gente fala aqui também da sustentabilidade. Né? O nosso planeta ele precisa dessa sustentabilidade. E muitas vezes é falado que a gente que vive na área domiciliar gasta mais água que os produtores, né? Mas a questão do desperdício de água no nosso planeta tem mais a ver com a agricultura e a agropecuária, principalmente a pecuária do nosso planeta, do nosso país, né? E é onde há o desmatamento e aquele grande manejo de animais vai fazer com que essa água seja toda desviada. A gente tem aqui outra curiosidade aqui, a xícara de café, né? Esse processo dela até chegar na nossa casa, né? Uma xícara de café é 140 litros de água. Então tem todo esse processo até chegar na nossa casa, esse tão gasto de água que é gerado ao produzir uma xícara de café. A gente tem também, eu posso vir aqui um hambúrguer, né? Falando também da pecuária, a criação de animais é uma das atividades que mais geram desperdício de água no nosso país, né? Sendo o nosso Brasil é um dos grandes produtores, né? de animais, cultivadores de plantas também. Então a pecuária hoje ela está tornando aí o ápice, né? Do maior desperdício de água, 2.400 para produzir um hambúrguer. Um hambúrguer. Então a gente tem aí um grande estrago, né? A gente vê aí a produção da pecuária. Lá das hidrelétricas até chegar nas estações e até chegar nas outras casas. A gente tem aí o nosso estado Nordeste, né, como um dos maiores equipadores, né, das hidrelétricas. Né? A maioria das hidrelétricas do nosso país está aqui no Nordeste, por causa do nosso rio, né? Representação de uma hidrelétrica. Né? Tem vários rios aqui no nosso Nordeste que facilita a criação das hidrelétricas. Né? Tem também o seu lado negativo, que é o desmatamento de grandes áreas, né? O desvio dos rios, quando vai ser instalado uma hidrelétrica dessa, né? A questão da perda dos animais, né? Dos peixes que moram ali, né? Vão morrer muitos peixes, né? Vai ser desviada aquela água, né? A cultura ali daqueles povos que vivem ali, né? Vai ser perdida também. Então, vai interferir na piracema, né? Vai interferir na piracema, né? A questão da produção dos peixes. Então vai ter vários pontos negativos. Né? Só que no nosso país a gente tem também vários outros meios de produzir energia, não só nas hidrelétricas, a gente tem também a termoelétrica, da utilização do carvão, né? A gente tem também a questão das eólicas, né? Na parte do vento, a gente viu ali também a questão da energia solar. Solar, né? Agora... E uma das energias limpas também é a energia nuclear, né? Que é muito pouco falado, mas por conter risco, a gente muitas vezes assemelha ela como algo muito prejudicial ao nosso planeta, né? Só que a energia nuclear é uma das energias mais limpas. A gente tem ali o reator vai ser superaquecido. Isso aqui é uma representação da nuclear.
aqui, aqui é um parafuso de Arquimedes. Hum. O que vai acontecer aqui? Aqui o parafuso de Arquimedes era um dos grandes estudiosos, né, da física, matemática. Ele viveu, né, naquele período de grandes filósofos. E ele vai criar vários aparatos, né? E um deles é o parafuso de Arquimedes. O que acontece aqui? Aqui era usado pelo povo da Grécia, né, para o cultivo da agricultura. A gente tinha um grande rio embaixo e uma grande agricultura em cima. Para eu transportar essa água para cima seria difícil. Então, esse aparato, ele vai fazer o seguinte, vai sugar a água de cima e a água de baixo e levar para cima, através da energia cinética. Né? A gente tem aí essas espirais, a energia cinética, ela vai movimentar a água para cima. Né? Eu vou esperar aqui ela encher para eu explicar, né, como é que funciona. Esperando a gente encher, eu posso vir para cá, para esses níveis, né? A gente tem aqui a representação dos níveis do mar, né? Cada país tem um nível, né? A gente tem uma representação dessa idêntica no Panamá, né? A água do Panamá ela tem vários níveis, então para as embarcações chegarem, ele tem que usar esses elevadores para igualar, para nivelar o nível do mar e o nível das embarcações que vêm, para ficar no mesmo nível. Então o Panamá ele utiliza muito desses elevadores, né? Aquáticos. É muito interessante. Aqui também a gente tem a representação das ondas, né? Para ligar aqui. As nossas ondas que são puramente a interferência da nossa Lua, né? A Lua vai movimentar a maré do nosso planeta, né? Vai ser gerada as ondas, né? A maré cheia, a maré baixa. Então tudo isso vai ser uma influência da nossa Lua, né? Do campo gravitacional que tem entre ela. Então aqui a gente fala sobre essa questão da água, né? Aqui também a questão da pressão, né? A pressão, a gente pode vir até de frente para ver melhor. A parte aqui pode completar. Aqui não tem nenhum aparato, nenhuma bomba, né, nessa questão aqui. Né? A água está subindo, ó, pela pressão, ela está entrando aqui nesse cano e saindo. Né? Aí ela vai fazer sempre esse movimento. Essa água sai desse nível aqui para o outro através de quê? Vou produzindo energia cinética aqui. Ah, certo. Tem que ter alguém aí para... Tem alguém para movimentar. Então era assim que eles movimentavam. Ó, tá vendo? Ela tá chegando ali em cima. Até encher o de cima. Até encher. Aí do que subiu ele usava para a agricultura de cima. A parte de cima era cheia de campos, de cultivos, né? Então eles transportavam essa água para cima de uma maneira mais fácil. Né? Através desse aparato que Arquimedes ele produziu. a criança até 1,40 m ela consegue passar de uma plataforma a outra sem cair. Que elas fazem um sistema. Tem essas polias aqui, essa e aquela ali, que são as polias fixas, e elas servem para alterar o sentido da força. Aqui a gente tem a força gravitacional que está puxando a espada para baixo. Essa aqui faz ela puxar para cima, e enquanto aquela ali vai puxar para baixo. Muda o sentido da força. Enquanto essas polias aqui, que são móveis, elas servem para distribuir o peso. Então se essa espada aqui tem 100 kg, quando chega aqui só vai ficar com 25. Então quando a pessoa tenta puxar aqui, não consegue, mas usando o sistema de polia consegue levantar ela. De boinha. Aí a pessoa puxa até a polia alcançar ali em cima do sistema. Deixa eu ver. Se você for puxando e andando para trás, vai usar a área da física, que é o trabalho, que é força mais deslocamento. Aí fica mais fácil levantar.
Ah, certo, entendi. Você vai entender? Quer dizer que as polias vai fazer com que Diminui o peso. Você- diminui o peso. o seu esforço é menor. É isso? o que acontece mais ou menos com alguns aparelhos. E aqui, a mesma ideia. Eu vou puxando, e aí eu vou estar travado. E se eu ficar só puxando aqui, ó, já é mais difícil. Ó. Mas quando eu me desloco, o trabalho que eu vou exercer é bem menor. Por causa dessa questão de fazer. Mas vezes você pode ver que aqui a gente tem essas duas rodanas que tem diâmetros diferentes. Essa é, a outra é maior e essa é menor. É. Qual a diferença? Aí o que acontece? Quando eu puxo, o movimento que eu vou fazer aqui é bem maior, porque eu vou ter que fazer todo esse deslocamento aqui, ó, para poder chegar até o final do processo. Enquanto essa daqui, como a rodana tem um diâmetro maior, então só numa simples puxada eu já consigo completar, ó. Tá vendo? Quando eu puxo aqui, ó, quando eu coloco a corda aqui e puxo, só uma puxada eu já consigo. Enquanto esse aqui ele vai ter que fazer todo esse desenrolamento. Então, se colocar aqui, ó, vai pra lá, ó. Eles dois aí puxando. E eu só aqui, ó, com uma mão, ó puxando. Ó. Só com a mão eu consigo. Quer dizer que tua força equivale os dois. É. Não é isso? Às vezes eu não preciso nem aplicar força. Só aqui na base, eu fico aqui, ele pode E ele não passar, consegue? não consegue. Não consegue. Só de eu estar no movimento estático. E aí, o que acontece? Quanto mais longe do eixo, mais fácil fica. Então, normalmente, a gente coloca as pessoas mais pesadas aqui na ponta. É tipo esse aqui que é a alavanca, que não funciona mais. Mas, se tem um peso muito pesado e ele está perto do eixo, e eu aplico uma força perto desse eixo, vai ser mais difícil. Se eu tentar fazer a força aqui, vai ser bem mais fácil. Então essa gangorra, ela serve desse jeito. A gente vai manipulando aqui os pesos das pessoas para conseguir equilibrar. Aí funciona aqui. Pega na bolinha. Pega lá a bolinha. Certo ponto que a gente fala que a força potencial dela é o máximo para poder completar esse percurso. Então a gente tem aqui esse loop maior, que tem essa altura, e a ideia seria a gente duplicar essa altura para poder achar esse ponto. Então, se eu colocar essa bolinha aqui, ela não vai ter uma força potencial suficiente para completar o percurso. Ela vai chegar mais ou menos até a metade, ó, e cai. Mas, quando a gente coloca ela aqui, ó, acontece que ela tem a força potencial para transformar em energia cinética e completar todo o percurso. Então ela vai ter uma energia cinética suficiente para completar todo esse percurso. Coloca aí novamente. Coloca mais uma vez. Viu? Agora se eu colocar aqui, não tem. Por isso que nas montanhas russas, normalmente eles sobem, né? O vagão lá ele vai subindo até chegar numa certa altura máxima, para depois ele descer para poder fazer aquelas manobras todas. Acontece por causa disso. Tem uma certa altura que os engenheiros calculam para saber. Aqui tem a mesma ideia. Aqui a gente faz a questão da onde ela vai chegar. Se eu colocar aqui, ela vai chegar numa certa altura. Se eu colocar aqui, ela vai chegar em outra. E aqui é aquele que ela passa. Então é a mesma ideia daqui. Tem um certo ponto para ela chegar até a pontinha aqui, ó. Deu para entender essa parte? Ó, aqui a gente tem a ponte romana. Eu preciso subir aqui, ó. Dá para passar de boa. O que é que acontece? Posso ir? Pode passar. Aqui a gente tem essa estrutura, que é basicamente formada por trapezoides. Cai não. Cai não. E essa estrutura dela, como se fosse um arco, é o que a gente vê em pontos de viadutos.
E serve, esse formato, faz a distribuição do peso, a distribuição da massa. Então, quando a gente pisa aqui, o peso não fica só em um foco, é distribuído por toda a estrutura. E aí funciona com essa base aqui. Aquelas construções de pedra antigas Isso. usa esse princípio, né? Esse bloco assim como se fosse um trapézio. Sem cola, sem. É. Né? Não tem nenhum Os encaixes, né? É justamente só esses encaixes dessas formas. Pode perceber que já é manipulado, né? Tipo, a parte de baixo, a base é bem menor do que a parte de cima. A parte de cima já é uma base maior. Pra fazer esse formato meio assim, ó. Aí eles encaixam certinho. E acopla e faz a distribuição do peso. O velho pêndulo de Newton. Aqui a gente tem um pêndulo de Newton. Esse experimento não está 100% funcional, porque ele não está totalmente alinhado. Ah, essa. Mas a ideia seria que quando eu puxasse uma esfera e soltasse ela, a sua energia ela ia se conservar em cada esfera e só ia se dissipar quando chegasse na última. Então a sua energia ia se distribuindo e quando chegasse na última ela seria distribuída. Mesma coisa quando puxa duas. A ideia seria que duas chegassem para lá. Então ficaria nessa. Puxou uma, bateu, a energia vai se conservando até chegar aqui e se dissipar. E aí viria, vai bater de novo. A gente sentaria na cadeira e pegaria aqui. Aqui a gente está em equilíbrio, assim como na bicicleta. Quando a gente está pedalando, a gente se mantém em equilíbrio e a bicicleta não cai. Agora quando eu inclinar, o momento angular varia. E para conservar esse equilíbrio, ele vai mudando minha velocidade para que se mantenha o equilíbrio. Então quando eu inclinasse assim, a cadeira ia girar para o lado oposto. Do outro, a cadeira ia girar para cá. Em relação às funções. Esse daqui, ele simula uma função afim, que é a função de primeiro grau. Enquanto esse aqui simula uma função exponencial. A função afim, que é a função exponencial, ela tem uma característica única. A função afim ela vai alterando os resultados de uma forma linear. Então, exemplo, 1, 2, 3, enquanto a função exponencial ela cresce rapidamente. Então a ideia aqui seria que o Ashley vai demorar para chegar aqui, enquanto o Anderson vai chegar mais rápido. Pode olhar. A velocidade desse daqui foi bem mais rápido que aquele. Uma ideia parecida com aqueles pêndulos de Newton. Vai ter a questão da conservação de energia. Quando eu puxo o pêndulo e deixo num certo ponto, a ideia é que ele não vai ganhar energia para ultrapassar esse ponto. Ele vai ou chegar no mesmo ponto que eu soltei ou antes, porque ele vai conservar sua energia. Agora, se eu pegar e aplicar uma força e empurrar, aí sim, se eu pegar aqui e empurro, ali ele vai chegar mais longe e aqui ele também vai conseguir chegar mais longe. Mas se eu só pegar, colocar aqui e soltar, tá vendo? Ele só chega até o ponto onde ele iniciou. E ao tempo da questão da gravidade e do atrito, ele vai perdendo velocidade. Então ele sempre vai ou chegar no ponto inicial, onde ele estava antes, ou ele vai perdendo força até chegar em outro ponto. Então, a ideia aqui é manter o objeto perto do nariz e você não vai nem empurrar, você já vai só soltar. Você não vai nem aplicar nenhuma força e você também não vai se deslocar, porque se eu pegar, soltar aqui e me deslocar para frente, aí ele vai me atingir. Mas se eu soltar aqui e ficar estático, vai acontecer de chegar perto, mas não me atinge, porque ele vai chegar no ponto inicial. Aí se eu deixar aqui solto, ó, ele vai ficar nessa e com o tempo ele vai perdendo velocidade. Porque vai ter aqui tem pesos e hastes diferentes. Como tu pode perceber, tem esses dois aqui que ele tem o mesmo peso e esses dois aqui também tem o mesmo peso. Só que eles têm hastes diferentes. Esse aqui tem uma haste mais alongada e esse aqui uma haste mais curta. O que é que acontece? As pessoas acham que a questão do movimento funciona através do peso, mas não, o que interfere é a questão do tamanho das hastes do pêndulo. Então,
essas petisferas que tem pesos diferentes, pela questão da haste ser o mesmo tamanho, quando eu soltar, eles vão manter o mesmo processo. Só que, pela questão desse aqui ser mais pesado, ele começa igual, só que quando o vento vai batendo o atrito, aí vai começando a ter essa oscilação. Mas a ideia é o instrumento que realmente mais uniforme. A mesma coisa aqui, ó. Começa igual e depois vai começar a oscilar. E você pode perceber que esse aqui vai ter um período mais longo, vai fazer um movimento mais longo, enquanto esse aqui o movimento vai ser mais curto e mais rápido. Aí a mesma ideia seria do preço aqui, ó. Pra você ver, se eu pegar esses dois que têm o mesmo peso, só que a haste é diferente, se eu soltar ele mais ou menos igual, ó, fazer essa coisa igual aqui, você pode ver que ele já começa oscilando. Então, o que interfere aqui não é a questão do peso, e comprimento da sua haste. Cada balanço. Então ele vai começar a mover os outros, você pode perceber. Quanto mais forte e mais rápido for a força aplicada nesse balanço, os outros balanços também vão se movimentar. Bem rápido. Aí eles vão começar a se movimentar. Se a pessoa estiver sentada é melhor, só que acho que está quente, né? A energia que eu apliquei nesse balanço, ele Foi transferida para os outros. Aí foi distribuído para os outros balanços. Abandonado aqui, né? É o que? Refração? A refração, aí a luz quando passa, que a luz é cor branca, né? Luz branca. A luz branca ela se transforma no arco-íris, né? Depois em todas as outras cores que a gente consegue enxergar. É isso aí. E é isso aí, meus amigos do canal Curiosidades Pernambucana. Encerrando mais um vídeo aqui, diretamente do Espaço Ciência em Olinda. Após uma caminhada aqui pelo Espaço Ciência, onde observamos os manguezais, as esculturas aqui do parque, a estrutura, local belíssimo aqui. Um local aqui de Olinda, Pernambuco. Indispensável para que as crianças e as pessoas possam vir desfrutar deste local. Obrigado a todos.